Palavras. Este programa está sendo produzido pela Lei de Incentivo à Cultura, PROAC. A Lei das Palavras. Se arrisque, se prepare e se cair jamais pare. Se levante, se refaça, se entenda, se reconheça. E se chorar, agradeça, cada vez que achou graça. Braulio Bessa. Estamos iniciando agora mais um programa Além das Palavras. Convido você que está aí do outro lado para permanecer conosco até o final. Hoje temos aqui nos nossos estúdios a Lindinalva, é a nossa convidada de hoje. Tudo bem, Lindinalva? Tudo bem, Débora. Lindinalva, se apresente para o nosso público, pode falar um pouco sobre você. Quem é a Lindinalva? Uau! Olá, meu nome é Lindinalva, mais conhecida como Lindinalva Pereira. Eu sou da área da saúde, sou viúva, tenho 2 filhos. Hoje, atualmente, sou escritora, acadêmica, poeta e feliz com a vida. Muitas coisas, né? 1001 utilidades. Lindinalva, qual foi o momento que a poesia bateu na sua porta? Que a escrita fez assim, ó, tô aqui. No ano de 2020, Débora, houve uma perda da família. E através dessa perda, eu resolvi colocar tudo no papel. Foi minha terapia. Eu me reinventei. Eu descobri coisas sobre mim que nem eu mesma imaginava. E aí iniciou-se a minha jornada como escritora, embora inconscientemente, mas aí iniciou-se em 2020. E quando foi o momento que você foi lá e fez a sua primeira publicação? Depois de 3 anos. 2020 iniciou a escrita só na mente, só ali nos bastidores. Em 2023 eu recebo o convite e aí eu vou para a Bahia. Já estava de malas prontas para Salvador. Uma coletânea de empresários e empreendedores, onde eu pude ter infinitas possibilidades e pude ver que realmente é o que eu amo fazer. E como foi que esse convite chegou até você? Através de alguém, algum conhecido, indicação? Como eu sou baiana, eu sou baiana, e eu vim da Bahia, eu tinha 14 anos. Aconteceu tudo isso, eu voltei uma vez para visitar minha mãe, depois eu não voltei mais, trabalhando, estudando, aí casei, fiquei aqui. Uma amiga minha da Bahia me manda uma mensagem que ela está junto a esses empresários e empreendedores, que foi a primeira coletânea. E aí ela me perguntou, por que você não escreve um livro? Eu falei, mas não tem como. Ela falou, Lindinalva, você pode escrever capítulos, trechos de um livro. Você não precisa escrever o livro todo. Aí me convidou. São 32 coautores, onde hoje eu faço parte. E aí o sonho de voltar à Bahia foi um incentivo maior. Retornar à minha terra natal como uma escritora. Isso me enche de orgulho. Que legal. E você foi lá para poder fazer momentos de autógrafos? Como que foi? Iniciou assim, foram 3 dias. Nós tivemos curso de coach empresarial, onde a gente teve treinamentos. Só que quando eu fui, o livro já estava pronto. Então ficamos 9 meses de preparação, só tendo lives, encontros online, até eu embarcar para Salvador. Então foi um processo que eu falo que valeu muito a pena, porque eu me desafiei e eu descobri coisas sobre mim que nem eu mesma imaginava. Aí, no momento de ir, que foi em setembro de 2023, eu fui, passei 3 dias, tive o treinamento como coach empresarial.
E aí, no final do treinamento, aí teve o lançamento. Aí teve o autógrafo, foi muito bacana. Que legal. E qual é o espaço, Lindinalva, que você utiliza para poder compartilhar a sua escrita? Como que você faz? O espaço é na Casa do Poeta, que é localizado na Praia Grande, onde o Celso é o diretor da Casa do Poeta. E como que eu conheci o Celso? Retorno de Salvador. Esse é o livro. Esse é o primeiro livro de coletânea, Empresários e Empreendedores. E aí, o retorno de Salvador, e agora para quem que eu vou mostrar a minha arte? Porque o livro é um filho e também uma arte. Sim. Aí uma amiga minha da Praia Grande vira para mim e fala, olha, eu conheço uma pessoa que você pode mostrar, que ele vai te dar chance de você mostrar o livro. Me apresentou o Celso. Quando ela me apresentou o Celso, de imediatamente ele me convidou a fazer parte da Casa do Poeta. Hoje eu sou diretora da Casa do Poeta da Praia Grande. Ah, que legal. E aí a gente se reúne mensalmente, são os saraus dos pensadores, o nome é Sarau dos Pensadores, e aí a gente vai mostrar nossa arte e vai trazendo pessoas para o grupo. E esse encontro é aberto? Qualquer pessoa que escreve pode participar? Como que é? O encontro é aberto. Qualquer pessoa pode participar, até mesmo aqueles que não escrevem. Mas se ele tem alguma arte, ele pode se apresentar. Pode ser dança, pode ser música, o que for, porque a Casa do Poeta está aberta para todos. É um espaço onde várias culturas se encontram ali. Isso mesmo. Então, qualquer pessoa que estiver assistindo e que tiver o interesse, né, em ir lá participar de algum encontro, pode entrar em contato com o Celso. Isso. Ou com a Lindinalva, que vai estar passando aqui embaixo as redes sociais dos dois. Para você que está do outro lado, que tem interesse, entre em contato. Isso mesmo. Agora, Lindinalva, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu segundo livro. Porém, o nosso bloco está um pouquinho apertado. Então, no próximo bloco, a gente retorna e avança com o assunto do segundo livro, tá bom? Muito bem. Vamos agora para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. Além das palavras. Palavras. Estamos retornando agora do nosso intervalo. Lindinalva, agora fala um pouco sobre a sua segunda publicação. Muito bem, Débora. A minha segunda publicação é Destinos Traçado. Essa publicação é uma poesia, são poesias que tem muito do meu DNA. Sim. É engraçado que é como se fosse uma biografia, porque fala sobre exatamente o meu processo de 2020. Então, já fiquei curiosa, já compartilha uma poesia desse livro com a gente. Vamos lá. Mulher de garra. Trago dentro de mim 1000 mulheres, agindo e conflitando as emoções, refletindo a minha imagem no espelho. Amo o que vejo e sigo minhas intuições. Construo todos os dias um caminho novo, vivo de infinitas possibilidades. Sou sonhadora, amiga, fiel, feliz, apaixonada pela vida. Uma jornada única, solitária. Amo ser esse ser em transformação, o qual me torno todos os dias, dando asas à minha imaginação. Construo todos os dias um caminho novo, vivo de infinitas possibilidades. Sou sonhadora, amiga, fiel, feliz, apaixonada pela vida.
Muito Obrigada. bom, Lindinalva, muito bom. Como que foi que nasceu essa poesia em específico? Ou foram todas de uma vez? Como que foi? Você foi lá e escreveu todas as poesias em um momento só? Ou foi uma em cada dia? Como que foi? Débora, como eu te falei, de 2020 até a data atual, a minha vida tem sido um processo. Então, em 2020, eu iniciei escrevendo as poesias, mas não lancei. Sabe aquele caderninho, aquela agenda que as jovens e adolescentes, né, têm quando é adolescente? Foi exatamente assim que aconteceu com essas poesias. Todos os dias eu ia escrevendo uma poesia. E a cada vez que eu escrevia uma poesia, me dava vontade de contar um pouco mais. Sim. As minhas emoções estavam afloradas, eu ia pensando coisas que tinham acontecido comigo do dia a dia, e aí eu ia colocando aqui. E assim criou esse livro, Destinos Traçados. E esse foi o seu primeiro livro sozinha? Exatamente, meu primeiro. E como que foi? Porque eu acredito que mude um pouco, né? Como que foi a sua visão após essa publicação? A partir do momento que você foi lá e publicou sozinha um livro, como que foi? Esse livro, eu ia participar de uma coletânea internacional na Bienal de São Paulo, onde a organizadora é a Leni Ziloto, que ela é de Mato Grosso. E aí, recebi esse convite para participar dessa coletânea internacional. Aí eu falei assim, bom, já que eu vou para uma Bienal, que é a minha primeira Bienal, esse caderninho, ele vai virar livro? E ele levou-se mais um ano, porque a cada coletânea a gente tem que ter um processo, não é da noite pro dia, nada da noite pro dia. É um regar de planta. É o que a gente fez. E aí eu aproveitei o momento de ir para São Paulo, minha primeira Bienal, que foi assim uma conquista. E eu falei, agora eu vou levar o meu livro. Eu vou participar de uma coletânea internacional como coautora, mas eu também vou levar o meu livro. Então eu consegui ir até a Bienal de São Paulo e levar o livro para alcançar muitas pessoas. Nossa, que legal! E durante esse processo para poder chegar até a publicação, como que foi? Você procurou uma editora? Você recebeu patrocínio? Foi a editora que foi lá? Como que foi esse processo? Aí é o grande desafio de um escritor. Sim. É o grande desafio. Eu comecei a fazer pesquisas de escritoras, de editoras. Na pesquisa, o investimento não é barato. O investimento, ele é alto. E aí eu fui pesquisando, fui fazendo pesquisas. Ainda estava com a visão muito pequena de editoras. Mas eu apresentei meu projeto para a editora Escortece, de São Paulo, e eles assinaram embaixo e viram que havia possibilidade. O investimento foi alto. Eu não esperei retorno. O que eu queria de verdade é levar a minha voz ao mundo. Isso foi o que me deixou mais... Sabe quando você tem o seu primeiro filho, que é o teu primeiro filho, e aí você quer apresentar ao mundo? Foi exatamente assim que eu me senti. E ainda numa Bienal, né? Para fechar com chave de ouro. Pra fechar com chave de ouro. Lindinalva, você pode compartilhar outra poesia desse seu livro? Agora. Agora. Vamos lá. Vamos de arrumando gavetas? Sigo arrumando gavetas. Cada uma delas contém uma lembrança. Quando olho dentro da primeira, tem uma forte emoção. Decido então fechar e abrir uma nova gaveta.
Ao abri-la, me deparo com uma emoção. Aí decido ficar um pouquinho mais com ela aberta. Fecho-a. Lá se vai mais uma gaveta. Essa, simplesmente, eu não queria abrir. Fecho-a imediatamente. Quando não dou atenção às gavetas que brevemente fechei, concluo que preciso tomar consciência que algo precisa ser ressignificado. Em posse da minha consciência, abro as gavetas novamente e logo o sentimento muda. Arrumo-as uma a uma, de um jeito diferente. Sigo então arrumando as gavetas da minha vida. Muito bom. E depois dessa poesia maravilhosa, para sua reflexão de quem está em casa, né? Vamos agora para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. Além das palavras. Além das palavras. Retornando agora de mais um intervalo, e a Lindinalva já está em mãos com um livro que é aqui primeira mão, viu, pessoal? Ela trouxe aqui em primeira mão o próximo lançamento dela. Fala um pouquinho sobre isso, Lindinalva. Débora, esse livro ele é o fechamento de alguns ciclos e a realização de vários outros que virão. Esse livro, ele é Cuidando de Quem Cuida. Como eu sou da área da saúde, eu dou muita importância ao ser humano. Porque para você trabalhar na área da saúde, você tem que gostar de gente. Sim, com certeza. O Abílio Diniz, ele falava muito sobre quem não gosta de gente não pode trabalhar com gente. Gente tem que gostar de gente. Então, esse livro, ele me inspirou muito em pessoas, nas organizações e nos colaboradores de organizações. Quando eu auxilio profissionais da área da saúde, mentorando elas a estarem dentro de uma área hospitalar, a primeira coisa que eu falo para elas, Débora, gente tem que gostar de gente. E se você não ama o que você faz, não vai, porque não vai dar certo. Você tem que ter paixão. E esse livro é exatamente isso. Nesse livro, eu conto um pouco sobre a problemática de setores hospitalares, que é a área que eu vivo. Eu falo sobre o que seria possível ser mudado na área da enfermagem, e eu falo também para os técnicos de enfermagem e os auxiliares. Vocês precisam amar o que vocês fazem. Porque se não tiver amor, não dá. Esse livro, aqui na capa, Débora, ele fala assim: domine sua mente. Um profissional, ele precisa entender que dominando a sua mente, ele consegue dar o melhor. E aí, continuando, só a capa do livro, tá? Realmente é em primeira mão. Mais um filho aí para fazer parte. E aí, continuando o livro, fala de cuidando de quem cuida. O que eu abordo? Quem cuida dos profissionais que cuidam de pacientes, que cuidam de pessoas. Porque quando um paciente chega numa área hospitalar, ele é o amor da vida de alguém. Então eu tenho que estar bem. Sim. Eu preciso estar bem para que eu possa passar o melhor para esse paciente. E aqui mais embaixo do livro fala mãos e mentes brilhantes. Eu inicio o livro falando: domine sua mente, cuidando de quem cuida, mãos e mentes brilhantes.
As nossas mãos, elas servem para aplaudir, acalentar, mas se a gente não tiver amor pelo que a gente faz, as nossas mãos afastam pessoas. E realmente, eu abordo exatamente isso. Vamos acolher. Esse livro, ele me dá muita satisfação. Percebe que iniciei como uma poeta, que eu continuo sendo poeta, ainda continuo escrevendo minhas poesias, mas a área da saúde, ela é latente em mim. E aí eu falei, não, são 15 anos de profissão, são 15 anos vivenciando tudo isso. E como eu sou acadêmica, logo em breve eu me torno enfermeira, eu percebo a necessidade de que realmente os técnicos, os auxiliares e a equipe, elas tenham sincronicidade. Não é por elas só, é pelo paciente. É pelo bem do paciente. E se a gente andar mais um pouquinho, né, no meio, né, do hospital, a gente percebe que quando entra um paciente, pode ser o menor dos problemas, que tem um acompanhante. O acompanhante também fica doente. Sim. Então percebe, você tem que ter uma mão para acolher e o outro para acalentar. Cuidar do paciente, zelar por ele, e muitas vezes a gente precisa dar o ombro e o ouvido para o acompanhante. Sim. Então precisa ter amor. Essa sua publicação, você já tem data, alguma coisa já prevista? Como que tá? Essa publicação, ela é pela editora da Gatos Felinos, já está na editora. Aí, a partir de janeiro, que a gente vai ver a data e o local para a gente poder estar lançando. Mas eu tenho muito orgulho de dizer, eu fecho esse livro com muito amor. Porque eu sei que eu consegui colocar muita coisa, embora ele seja pequeno, mas ele tem uma força tão grande, esse livro, que é mais um xodó meu. Lindinalva, agora para finalizar, faça suas considerações finais e também deixe as suas redes sociais, contatos para o nosso público. Vamos lá. Eu gostaria muito, de verdade, agradecer a você, Débora, ao espaço para ter me permitido estar aqui, aos meus amigos, aos leitores, ao Celso, a Casa do Poeta, a Gorete, que me apresentou você, e a população de Cubatão em geral, e todos aqueles que possam se conectar com a minha essência. Vou deixar o meu telefone, pode deixar o telefone? Pode. Meu telefone é 13 981 40 3921. Facebook, Lindinalva Pereira. Instagram, Lindinalva Pereira, Saúde Mental. Eu gostaria muito que vocês pudessem adquirir o livro. Vai fazer bem. E para quem quiser adquirir, é só entrar em contato com um desses meios que a Lindinalva deixou. Muito obrigada, Lindinalva, pela sua presença hoje e até um próximo encontro. Muito obrigada, e eu gostaria de deixar em mãos para você esse livro. Ah, muito obrigada. Recebo com muito carinho, tá bom? E para você que está em casa, para finalizar com chave de ouro, fique agora com um pequeno trecho do podcast nordestino. Até mais! Meus 30 anos. Dormi, sonhei que estava no trem da terceira idade e o vagão da mocidade ligeiramente passava. Aconteceu tão ligeiro que eu entrei em desespero e roguei ao céu pela lua, e de repente, atrás de um véu, surge a rainha do céu mostrando a beleza sua.
Eu disse: ô Lua, me ajude, eu peguei o trem errado, faça eu voltar para o passado, tempo dos banhos de açude. E ela me disse: meu filho, siga nesse mesmo trilho e não espere ele parar. Esse trem é o da vida, depois que ele faz partida, ninguém consegue voltar. Preste atenção na jornada, aprenda o quanto puder, tudo que você fizer influencia na estrada. Exerça seu personagem, sabendo que na viagem vai ter do bom e do ruim. Aproveite cada instante e faça ela interessante, que tudo terá um fim. Saí buscando um sentido para o que a lua tinha dito, vaguei no mundo esquisito por onde andava perdido. Vi numa passagem mansa que esqueci de ser criança aos 12 anos de idade. Tão pouco tinha vivido, nem vi que havia esquecido da minha felicidade. Do meu passado avistei meus colegas de escola, a gente jogando bola, as fruteiras que escalei, desafiando a altura, chupando manga madura num baixio pequenino, sem pressa nem itinerário, vi que eu fui milionário no meu tempo de menino. Vi o tempo da moagem, a doçura do mormaço, brincadeira no bagaço, a época de traquinagem, o esconderijo que eu tinha que era para esconder pinha, até amadurecer, só para comer escondido e nem passava no sentido que era feliz sem saber. Fiquei olhando a paisagem que havia em minha frente, com o brilho do sol nascente refletindo na folhagem. Onde do orvalho pingava, alguma abelha pousava num ritmo desconcertante, fazendo transparecer que a gente tem que fazer cada segundo importante. Tinha no alto da serra, muito vigoroso, um pé de coqueiro catolé acenando para a terra, demonstrando na altitude que o vigor da juventude deve ser aproveitado, que o tempo é como uma traça, querendo ou não ele passa e o que passou está passado. Avistei um funeral, com a multidão atrás, vi que o vivente é capaz de se tornar imortal. Basta somente querer fazer ações, mas fazer como gestos de humildade, que a vida passa são fatos, morre o homem, mas seus atos ficam para a eternidade. Contudo, fiquei tristonho, disse-me uma voz bem perto: aproveita e faz o certo, que isso tudo foi um sonho. Renova a tua esperança, mantenha viva a criança e o senso de liberdade. Notando o que se passava, acordei, mas já estava com 30 anos de idade. Tá doido, né? Marquinhos, muito obrigado pela presença, viu? Seja sempre bem-vindo ao podcast Nordestino. Além das palavras.